No voy a comenzar a hablar de Boris Kosoy porque en el curso de este diálogo quienes vean y escuchen esta entrevista van a ir descubriendo, aquellos que no te conocen y los que te conocen van a ir descubriendo aspectos nuevos de tu personalidad. Lo que sí no puedo dejar de decir es que para mí es una gran emoción encontrarme contigo, sabiendo que nos conocimos hace ya 30 años, donde me acerqué a vos eh, en relación a la fotografía por una exposición en el Museo de Arte de San Pablo. Después me demostraste que además de algunas pasiones que compartimos, como la arquitectura y la fotografía, en nuestro nombre hay una raíz genealógica que se remonta más allá en el tiempo y en los siglos a algunos antepasados comunes. A pesar de que gráficamente nuestros apellidos se escriben distintos, pero la raíz es la misma. La primera pregunta con la que quiero iniciar este diálogo se refiere a tu vocación que sabemos que sos arquitecto y fotógrafo y yo no sé exactamente en qué momento se despierta en vos esa pasión que tenés por la fotografía, si fue en tu infancia o tu adolescencia, antes de comenzar la carrera de arquitectura, durante o después, y me gustaría mucho escucharte en relación a cuál es la génesis de esa pasión que a través del tiempo fructificó de las diversas maneras. Queremos escucharte en ese sentido. Ok. Bom, graças. Obrigado, primo, por essa entrevista. É, é um prazer enorme estar aqui com você, né, nesse reencontro. E espero que ao final dessa nossa conversa a gente tenha uh, produzido um pouco de conhecimento e um pouco de despertado algum interesse nesse trabalho que vimos desenvolvendo desde muito tempo. Você me pergunta essa paixão pela fotografia. Bom, eu me lembro já concretamente fotos minhas na época de 13, 14 anos. Numa grande exposição retrospectiva do meu trabalho que aconteceu aqui em São Paulo, na Pinacoteca do Estado, exatamente há um ano atrás, janeiro de 2008, as duas fotografias que abriam a mostra eram duas fotografias minhas de 1955. Portanto, eu tinha 14 anos. Uma da Avenida São João, que você conhece, que é uma das principais artérias do centro, e a outra era de um disco voador, que eu dizia que eu vi para os meus colegas de 13, 14 anos também. E que, evidentemente, era uma montagem, né? Mas sem entrar em detalhes nessa foto nesse momento, o fato é que eu redescobri essas fotografias a questão de uns 7, 8 anos atrás. Eu tive uma emoção muito grande. Uma delas estava ainda com um negativo, era uma máquina, uma câmera de Foley, já toda bastante usada, vieja, com defeitos do lado direito, do lado esquerdo, do objetivo, etc. E eu fiz um contraluz dessa Avenida São João. E já alguns alunos e outras pessoas de não bom caráter me perguntaram, mas essa foto em que época do século XIX foi feita? Bom, mas na verdade, Daniel, essas duas fotografias
para mim essa a descoberta ou a redescoberta delas foi uma satisfação enorme, porque lá se acham os dois caminhos que eu percorri na minha carreira como fotógrafo e no meu interesse pela fotografia como teórico e historiador, que é o caminho, entre aspas, entre comillas, da realidade, o caminho de uma vista urbana, o interesse pelo urbano, pela cidade, e o interesse pela ficção, né? Naquela imagem do disco voador. Então, isso se pronuncia na minha vida aos 14 anos. Hoje, com 68, né, a minha paixão continua a mesma, né? Luego, cuando comenzó esa paixón, apareció con esas duas vertentes de ficción y de reproducción de la realidad. Exatamente. Isso. São fotografias, as duas, dessa mesma época, de 1955. Então, nessa retrospectiva e também num livro que está se preparando sobre a minha trajetória enquanto fotógrafo, como fotógrafo, são as duas imagens que abrem e que mostram esse caminho, que depois será percorrido ao longo desses últimos 50 anos, mais ou menos. Pero en el 55 tenías en ese momento 15 años, 14 anos. 14 años. Y luego inmediatamente entraste a la Facultad de Arquitectura. Sim, a fotografia para mim não era ainda uma descoberta, não era ainda uma paixão. Era, eu desenhava, né, desde de pequeno, desde garoto. Eu sempre gostei do desenho. O desenho fez parte da minha formação. E como fez parte naquela época a literatura, a história, o cinema, todos esses meios de expressão, numa época em que não havia essa invasão tão massiva da televisão, por exemplo, e que obviamente ninguém se lembra disso, a não ser o pessoal da nossa idade, um pouco mais ainda da minha que da sua, e obviamente ninguém vai saber disso quem hoje, quer dizer, quem já nasceu sob o signo da internet, né? Onde a realidade e a ficção, e principalmente a ficção, está na internet. E pouco se tem de análise, pouco se tem de profundidade naquilo que se vê nesse meio, que é fabuloso sob muitos aspectos, muitos pontos de vista, mas isso é uma outra conversa que vai ficar para depois, sem dúvida. Sí, por eso uno quería deixar o foco do assunto, que era que você entrou a estudar arquitetura. Pois é, eu entrei na arquitetura, tinha 18, 19 anos, né? E a fotografia já era um pouco mais importante nesse momento, mas ainda era também o desenho, né? Como meios de expressão, e eu tinha uma fascinação muito grande literária pela ficção de mistério, pela ficção policial e pelo cinema de horror, né, de terror, que depois foi se transformando num gosto muito grande pelos personagens, né, e pelas histórias de Bergman, de Fellini, de Antonioni. E eu me lembro que Blow Up, de Antonioni, me impressionou muito. Naquela época eu já fotografava. E, quer dizer, eu acabei o curso de arquitetura, Daniel, em 65. E entre a arquitetura que eu estava praticando e a fotografia, que cada vez tinha mais força, eu fui deixando a arquitetura e caminhando cada vez mais firme mesmo para a fotografia.
e abri um estúdio profissional em 66, né? E durante muitos anos eu trabalhei profissionalmente com a fotografia. Ya habiendo dejado la arquitectura, cuando abriste ese estudio profesional. Não, eu procurava fazer as duas coisas. Até perto de 1970 ainda continuava com projetos de arquitetura, cada vez menos, e a fotografia já com estúdio profissional, trabalhando já quase em período integral nessa época. Bueno, cuando comenzaste a desarrollar la fotografía, lo hiciste con también en las dos vertientes, digamos, la parte histórica y la parte de ficción. Y después quiero agregarle la pregunta, ¿en qué momento comenzó el desarrollo de tu trabajo docente en relación con la fotografía? Sabe que foi tudo algo assim muito explosivo na minha carreira, porque quase que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu me lembro que o meu interesse pela história, você falou no ponto de vista histórico, é um pouco posterior, é dos meados 73, 74, mas a minha fotografia e o meu interesse, a par do meu trabalho profissional para imprensa, para publicidade e com clientes diretos, e muito também o retrato fotográfico, isso daí já é de 69 em diante. Isso caminha e caminhou durante muitos anos. Mas e a arquitetura nessa época, como eu já disse, vai cada vez diminuindo mais não o meu interesse, mas a minha paixão, digamos assim. E havia desde de muito jovem um interesse, como já te falei, muito grande pelo romance de ficção e cada vez mais próximo do pensamento do realismo mágico, do realismo fantástico. Me encantava os trabalhos de Borges, de Cortázar, Bioy Casares e Gabriel Garcia Marques, e também, paralelamente, Edgar Allan Poe e todos os autores dessas ficções que me ocupavam a mente. E o meu trabalho autoral, digamos assim, como fotógrafo, já desde o desenho eu tinha essa vertente, esse interesse por esse tipo de ficção. E isso continua na fotografia. De modo que em 1970 eu já estava dividindo meu tempo entre a fotografia profissional, né, de estúdio, e a minha fotografia autoral. Bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque para dejar pendiente para el próximo el tema de tus investigaciones acerca del descubrimiento de la génesis de la fotografía en Brasil, en qué momento entraste en esa investigación y cómo surgió. Hacemos una breve pausa y volvemos con ese tema.